Me dê 11 minutos e eu vou apagar completamente seu medo do fracasso. Quantas decisões você já deixou de tomar porque ficou imaginando o que os outros iriam pensar se desse errado? Quantas vezes você travou não por incapacidade, mas por medo de parecer fraco, incompetente ou ridículo aos olhos de alguém que nem paga suas contas? O problema não é errar. O problema é viver prisioneiro do julgamento alheio. A verdade é simples, mas desconfortável. Não existe coragem espontânea, nem confiança mágica. A única maneira real de superar o medo do fracasso é seguir esses 5 princípios inspirados na filosofia de Nicolau Maquiavel. Princípios que não apelam para a emoção, mas para a estratégia, controle e visão de longo prazo. E o primeiro princípio é: repetição cria poder, não talento. O medo do fracasso sobrevive porque as pessoas supervalorizam uma única tentativa. Elas acreditam que cada ação precisa sair perfeita, como se estivessem sendo julgadas o tempo todo. E isso é uma ilusão perigosa. Na lógica maquiavélica, ninguém se torna poderoso por acertar de primeira. O poder nasce da repetição constante e estratégica. Quem tenta só de vez em quando sente o peso enorme de acertar. Quem pratica várias vezes transforma o erro em aprendizado e vai ficando mais leve com o passar das tentativas. A pessoa comum pensa: e se eu errar? O estrategista reflete: quantas vezes vou precisar passar por isso até que se torne algo simples? Toda habilidade importante, falar, liderar, negociar, decidir, começa meio torta. Mas a prática tem um poder silencioso. Ela transforma o desconforto em rotina e dissolve o medo pela repetição constante. Quanto menos você repete algo, mais emocional aquilo se torna. Mas quanto mais você repete, mais técnico fica. A repetição tira o drama da ação. E onde não há drama, não há medo. É por isso que pessoas dominantes parecem frias. Elas não são mais talentosas. Elas apenas já passaram pelo constrangimento que você ainda evita. Enquanto outros esperam se sentir prontos, você deve agir sabendo que as primeiras tentativas serão imperfeitas e até irrelevantes no longo prazo. Mas só quem repete, governa. E só quem espera, alcança. E quando você entende isso, o fracasso deixa de ser um risco e vira apenas mais uma etapa do processo. O segundo princípio é: os resultados não definem você. A maioria das pessoas constrói sua identidade em cima de um único resultado. Um erro vira prova de incapacidade, e um mero fracasso já vira uma grande sentença. Isso é uma leitura ingênua da realidade. Na lógica do poder, um resultado isolado não significa nada. O que importa é o acúmulo de ações ao longo do tempo. Como dizia Maquiavel, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ou seja, as pessoas julgam o momento, o recorte visível e o resultado imediato. Elas não enxergam o processo, a repetição, os bastidores, nem as tentativas fracassadas que construíram aquele ponto. Quando você vive tentando escapar do julgamento, passa a agir para impressionar e não para ser real. E isso mina qualquer plano de longo prazo. Maquiavel jamais julgaria um governante por uma batalha perdida, mas sim pela campanha inteira. Quando você se apega demais a um único resultado, você se torna frágil. Porque cada tentativa passa a carregar um peso emocional absurdo. O estrategista entende que autoridade, confiança e domínio surgem da repetição e não do acerto imediato. As primeiras ações serão imperfeitas e as seguintes, menos ruins. E com o tempo, você se torna previsivelmente eficaz. E isso é poder. Quem age pouco vive com medo de errar, mas quem age muito entende que o erro é invisível no longo prazo. No momento em que você entende que o jogo é volume, não perfeição, o fracasso perde o impacto emocional, porque ele só assusta quem ainda age pouco. E se você quer entender essa lógica de poder, estratégia e frieza emocional direto da fonte, o livro O Príncipe de Maquiavel é uma leitura obrigatória. É ali que o mestre Maquiavel expõe, sem filtros,
Como funciona a realidade por trás das decisões, da imagem e do controle. O link para adquirir o seu está aparecendo aqui na tela agora. Dito isso, o terceiro princípio é: seu valor não está no presente, está no futuro que você controla. O medo do fracasso domina quem mede o próprio valor pelo que acontece hoje. Um dia ruim vira identidade, e um erro isolado acaba virando diagnóstico definitivo. Isso é total falta de visão estratégica. Na lógica maquiavélica, o presente é apenas um ponto em uma linha longa. Nenhum governante sério se define por um único momento. Ele se define pela direção que constrói. Quando você ancora sua autoestima no agora, você se torna instável. Cada oscilação externa vira ameaça interna. Por isso, Maquiavel advertia que os homens ofendem mais facilmente aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. Pois quando seu valor depende do reconhecimento imediato, você se coloca em uma posição frágil e passa a precisar da aprovação alheia para se sentir inteiro. Já quem fundamenta seu valor no futuro que está arquitetando, não se abala com tropeços momentâneos, porque sabe exatamente para onde está indo. O fracasso, nesse caso, perde o poder de ferir e se torna apenas um desvio temporário e nunca uma definição final. Pergunte a si mesmo com honestidade: você está julgando sua vida por uma cena isolada ou pela história inteira que ainda está escrevendo? E o quarto princípio é: evitar é alimentar o medo. Agir é estrangulá-lo. O medo do fracasso não cresce quando você falha. Ele cresce quando você adianta mentalmente o erro e recua. A maioria das pessoas acredita que evitar uma ação difícil traz alívio. Na prática, isso só fortalece o medo, porque cada adiamento envia uma mensagem clara para sua mente: isso é perigoso. Fuja. Maquiavel entendia que ameaças não enfrentadas se tornam maiores do que realmente são. O inimigo ignorado ganha força e o problema adiado cresce no escuro. Quando você evita, o desconforto se prolonga, a imaginação exagera o risco e o medo ganha tempo para se organizar. Mas quando você age, o medo perde o mistério, o risco se torna concreto e o poder volta para suas mãos. O estrategista não espera se sentir pronto, pois ele sabe que a prontidão nasce depois do movimento, e não antes. Agir na hora sufoca o medo. Adiar só dá mais força para ele. Se algo precisa ser feito, seja uma conversa difícil, uma decisão arriscada ou um passo que você vem evitando, quanto mais rápido você age, menor o custo emocional. Quem age governa o tempo, mas quem evita acaba se tornando escravo dele. O quinto princípio é: a comparação é uma armadilha. O medo do fracasso encontra sua forma mais eficiente quando você começa a se comparar. No instante em que você mede sua trajetória pela de outra pessoa, você perde o controle da própria estratégia. Maquiavel já alertava de forma indireta sobre isso ao afirmar que aquele que abandona o que é pelo que deveria ser aprende antes a própria ruína do que a preservação. Ou seja, quando você se compara, você abandona sua realidade concreta para viver uma ficção e uma versão editada da vida alheia. A comparação cria uma falsa sensação de atraso. Ela faz você acreditar que está para trás, quando na verdade está apenas em uma fase diferente do jogo. Na lógica do poder, cada trajetória exige tempo próprio, ritmo próprio e batalhas específicas. Quando você se compara, 3 coisas acontecem. Você ignora o contexto real do outro, você desvaloriza seu próprio progresso e você enfraquece sua tomada de decisão. O estrategista não compete com fantasmas. Ele observa, aprende quando convém e retorna o foco imediatamente para sua própria construção. Comparação gera escassez mental, escassez gera medo e medo gera paralisia. Foco gera clareza, clareza gera ação e ação gera poder. Se você sente o medo do fracasso aumentar toda vez que olha para fora, a solução não é pensar positivo. É retirar sua atenção do que não controla e concentrá-la no que está, de fato, sob seu domínio.
Quem controla o foco, controla o jogo. E quem controla o jogo, não teme o fracasso. Lembre-se que o fracasso é um relatório, e não uma sentença. A repetição cria poder, e não talento. Seu valor está no futuro que você constrói, e não no dia de hoje. Evitar fortalece o medo, mas agir o sufoca. E comparação rouba foco, e foco é soberania. Quando esses 5 princípios se conectam, algo muda internamente. Você para de reagir e começa a governar. A opinião alheia perde força porque nunca teve controle real. O fracasso perde o peso porque nunca foi final. E o medo perde espaço porque não sobrevive à clareza estratégica. Se você aplicar esses princípios de forma consistente, não importa quantas vezes algo dê errado, você nunca mais vai se sentir pequeno por tentar. Qual desses princípios você mais negligenciava até agora? Escreva nos comentários. Nomeá-los é o primeiro passo para corrigir. E se esse vídeo clareou sua visão, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que estão presas no medo. E se você quer continuar aprendendo a pensar com frieza, estratégia e visão de longo prazo, inscreva-se no canal. Aqui, você não aprende a se sentir melhor. Você aprende a agir melhor. Nos vemos no próximo vídeo.